molde mental para a questão de como você lida com as oportunidades, se ao ver uma oportunidade, se o seu foco é direcionado para os ganhos, os benefícios que estão dentro dessa oportunidade, ou se você logo vê os modos, as maneiras ou as adversidades pelas quais essa oportunidade não pode funcionar. Então, qual é a questão? A maioria das pessoas, elas tendem a ver problemas. E a maioria das pessoas não só tende a ver problemas, mas elas estão inclinadas a fugir dos problemas. E o sucesso, a riqueza, ela não é um passeio pelo parque. Ela é uma estrada cheia de curvas, cheia de descidas, cheia de subidas íngremes. Ela é uma estrada muitas vezes desafiadora. E as pessoas muitas vezes evitam esse caminho, o caminho do sucesso, o caminho da riqueza, o caminho das oportunidades, justamente porque elas não querem lidar com problemas, elas não querem lidar com as dores de cabeça que andar por uma estrada cheia de armadilhas cria. Então o que acontece? A maioria das pessoas, elas fogem dos problemas, elas tentam evitar os desafios. E o que acontece? Quando você foge das adversidades, você tende a não crescer. Você tende a ficar estagnado no mesmo ponto, porque como nós vimos nas aulas anteriores, é a adversidade que desenvolve o seu nível de poder pessoal para você superar o nível, o estágio em que você está. Então, o que acontece? A maioria das pessoas, quando elas enxergam a oportunidade, elas veem as adversidades, elas veem os problemas. E eu quero que você pense, que você reflita como acontece em relação a você. Por exemplo, se alguém te oferecer uma oportunidade, se alguém comenta alguma coisa com você, um modo de ganhar dinheiro, de trocar emprego, de abrir uma sociedade, no que você põe o olhar? Porque se você tem a tendência, se o seu molde mental é se focar nas adversidades, nós também vimos que naquilo que você foca se torna o seu ponto de criação e você passa a criar aquilo na sua vida. Então, o segredo do sucesso, na verdade, ele não é você evitar os problemas. O segredo do sucesso não é você se focar ou fugir dos problemas. Por quê? Porque quando você foge dos problemas, a grande ironia é que você cria o pior problema de todos. Você cria uma vida de escassez, uma vida pequena, uma vida de sofrimento, uma vida sem dinheiro, uma vida sem recursos. Então, toda vez que você evita a adversidade, que você evita o problema, quando você tenta fugir da armadilha, você está entrando na armadilha, porque você está se atrofiando, você está deixando de desenvolver o seu poder pessoal. Você lembra daquela fórmula? Tudo começa com uma ideia, a ideia, quando cultivada, ela se transforma num sonho, o sonho, quando cultivado e transformado num propósito definido, quando você começa a agir em torno desse propósito definido, você cria isso chamado de esforço organizado. Esse esforço organizado é onde você desenvolve o seu poder pessoal, a sua aptidão e a sua atitude para realizar o seu sonho. Então, é apenas nesse nível do esforço organizado, quando você enfrenta a adversidade, quando você enfrenta o problema, que você desenvolve a força para superar esse problema. E se você olhar, por exemplo, a maioria das pessoas, elas têm muitos problemas na vida. E a minha pergunta para você é justamente isso. Faça uma análise
na sua vida. E não é só em termos de negócio. Pense um pouco sobre a sua vida afetiva, a sua vida amorosa, a sua vida em família. Pense, por exemplo, sobre a sua saúde. Pense sobre o seu físico. E também pense sobre sua vida profissional, sobre sua vida financeira. E aí a minha pergunta para você é a seguinte: em qual área você tem mais problemas? Se você fizer essa análise, você vai perceber que você tem mais problemas naquela área onde você tem um poder pessoal menor, onde você tem menos disciplina, onde você tem menos atitude, onde você tem menos aptidão, onde você conhece menos. Então, o que acontece? Se você, por exemplo, numa escala de 1 a 10, vou pegar uma régua aqui, numa escala de 1 a 10, pronto? Aí você tem um problema de nível 5 e o seu poder pessoal está no nível 1. Esse problema é um problema pequeno ou grande? De novo, o seu poder pessoal está no nível 1 e o seu problema está no nível 5. Esse problema é grande ou pequeno? Lógico, ele é desafiador. Por quê? Porque existe 2, 3 níveis entre você e o problema. Agora, se você trabalhar o seu nível de poder pessoal e o seu nível de poder pessoal sobe até o número 9 e o problema continua no número 5, a minha pergunta para você é a seguinte: esse problema agora que você tem um poder pessoal de nível 9 e o seu problema está no nível 5, ele é um problema grande ou pequeno? É o mesmo problema, só o que aconteceu? Ele se tornou muito menor do que ele era quando o seu nível de poder pessoal estava lá embaixo. Então, qual é a conclusão que tu tira disso? A conclusão que você tira disso é o seguinte: que se você tem muitos problemas, o problema não está lá fora, o problema não são os problemas, o problema é você. E essa é a dura realidade, que às vezes a gente não quer aceitar. Minha vida está cheia de problemas. E aí você tem que entender e separar o conceito de vida e o conceito de situação de vida. Porque a sua vida não tem problema. É a sua situação de vida que tem problema. E quando você consegue distinguir os dois, você consegue dar um passo para trás e você consegue agir sobre os problemas. Porque todos os problemas, eles ou você age com eles ou você deixa eles de lado para agir mais tarde. Mas o conceito básico aqui é o seguinte: que tudo que nós falamos lá atrás, tudo que nós viemos falando até aqui, ele te coloca diante de um parâmetro, diante de um patamar. Que se você tem problemas enormes numa área, é porque você é muito fraco, o seu poder pessoal, o seu nível de poder pessoal é muito fraco. E muitas vezes a gente deixa-se dominar por esses problemas. E a gente acredita que os problemas estão lá fora e a gente não quer lidar com eles lá fora. Mas os problemas, eles sempre estão dentro de nós. Lembram daquilo que eu falava lá na frente? Existe o mundo interior e o mundo exterior. O mundo interior é o mundo das causas e o mundo exterior é o mundo das consequências. Então a causa, ela sempre está dentro de nós. A consequência está lá fora. Então não adianta você se focar na consequência, você tem que se focar na causa. E a grande questão é a seguinte: a gente às vezes olha para as pessoas que estão num nível bem superior a nós e a gente pensa o seguinte: nossa, como é gostosa a vida deles. A vida deles não tem problemas. Eles não têm problemas, eles não têm dificuldades. Eu vi há pouco o meu grande amigo Wendel Carvalho, obrigado pela presença. Aí você olha a vida bonita, a vida épica do Wendel, por exemplo. E aí você pensa, nossa, como o Wendel é uma pessoa feliz porque ele não tem problemas. Mas eu conheço o Wendel há muitos anos, sou bem próximo, a gente bem amigos. Ele tem muitos problemas. Ele tem muitos problemas, muitas adversidades, ele tem empresas, ele tem negócios,
Onde que está o diferencial? É a maneira, o poder pessoal que ele desenvolveu para lidar com esses problemas. O poder pessoal dele está lá em cima, os problemas estão aqui embaixo e parece que ele não tem problema. E é esse o seu objetivo, é aqui que você precisa se focar. Você precisa se focar em se tornar maior do que seus problemas e não fugir dos problemas. E não importa se você é pobre, se você é rico, se você é classe média, você sempre vai ter problemas. A nossa vida, a gente sempre vai ter adversidades. É uma ilusão você achar que se você ficar na conchinha ali, se você não se expor, se você não enfrentar a vida, se você não enfrentar os seus medos, suas limitações, é uma ilusão achar que ali você vai estar de boa. Não, porque ali você vai ter muita dificuldade. Vi outro dia fazendo um stories, a pessoa assistindo a live fazendo um story, ela disse, eu percebi que as pessoas têm mais problemas quando elas se fecham na zona de conforto do que quando elas avançam. Então essa é a primeira grande lição que eu quero que você tome dessa noite. Pare de se focar no tamanho dos problemas, passe a se focar no seu tamanho. Desafie-se, comprometa-se a crescer para muito além de qualquer problema que possa existir. Por quê? Porque quanto maior a sua capacidade de lidar com problemas, maior será as responsabilidades que você pode assumir. Maior serão o conjunto de situações que você consegue administrar. E quanto mais problemas você consegue resolver, quanto maior a complexidade dos processos que você consegue administrar, muito maior vão ser os seus ganhos, os seus benefícios. Então, imagine-se um container, por exemplo. E esse é o container do sucesso. E o que acontece? O seu sucesso ele nunca vai ser maior do que o container que você representa. Então, se você é um baldezinho pequeno de um salário mínimo, se você não tem condições de resolver problemas, de lidar com coisas complexas, se você é um baldinho pequeno de um salário mínimo de R$1.000, e nós vamos falar sobre remuneração daqui a pouco. Então, o que você tem que fazer para aumentar os seus ganhos? Você tem que aumentar o seu tamanho, você tem que virar um container gigantesco. E isso é uma coisa boa, por quê? Porque isso depende só de você. Você pode se focar em se desenvolver, em crescer, em aumentar o seu poder pessoal a níveis gigantescos. Ninguém pode te impedir de fazer isso. E aí você vai dizer, mas eu não sei como. Nós passamos todo esse processo, nós estamos há 10 dias falando desse processo. Nós falamos sobre o quê? Nós falamos sobre o propósito definido, sobre a lei da tripla convergência. Nós damos todo passo a passo gratuitamente para você. Então é só pegar e é só aplicar. Então, pense o seguinte, se você se tornar um mestre em lidar com problemas complexos, e você não precisa resolver todos os problemas do mundo, pegue uma coisa, aquela coisa que é o seu ponto forte, se foque nisso e desenvolva um elevado nível de poder pessoal nisso. Eu sempre ensino os meus alunos, e tem muitos aí da ciência do sucesso, eu sempre digo para eles o seguinte: não seja generalista. O que é um generalista? É a pessoa que se foca em várias coisas, é aquela pessoa que fica no nível raso em tudo. Essa pessoa nunca vai ter sucesso. Você tem que ser um especialista. Você tem que desenvolver profundidade. E lógico, para desenvolver profundidade, você tem que criar uma abertura em cima, senão você não consegue descer. Quer dizer, quanto mais profundo você entrar,
no seu nicho, no seu talento natural, e quanto mais você desenvolver ele, maior vai ficar a abertura em cima. Então, você vai ter uma abertura onde você vai ter um conhecimento genérico, mas você vai ter profundidade, e é isso que vai te dar dinheiro. É isso que vai te levar a um nível de sucesso extraordinário. Então, pense comigo de novo. A minha pergunta para você, seu molde mental, ele está direcionado para pobreza ou para riqueza quando o quesito é problemas? Você é uma pessoa que tende a enfrentar, você é uma pessoa que gosta de problemas, ou você é aquela pessoa que foge, aquela pessoa que se desvia das adversidades? Quando tem um problema lá na prefeitura, estou falando da prefeitura porque muito tempo eu trabalhei como assessor de comunicação social, eu era o secretário de comunicação social na prefeitura da minha cidade faz muito tempo. E sempre quando via um problema para cima da mesa do prefeito, eu olhava para aquele problema e se eu tinha a mínima capacidade de resolver, eu dizia, eu vou resolver isso, passa para mim. Eu assumia isso. E isso foi me tornando tão forte que daqui a pouco aquele ambiente já não me comportava mais. Aí eu fui buscar outros espaços. Mas não importa onde você está. Você pode estar trabalhando num shopping, num Burger King, num McDonald's, mas se você chamar responsabilidade para você, se você chamar os problemas para você, você vai se destacar. E quando você vai se destacar, alguém vai te reconhecer. E essas pessoas vão querer você. Porque é uma coisa muito escassa hoje em dia, pessoas que chamam a responsabilidade para elas. É uma facilidade enorme de você se diferenciar, de você se simplesmente puxando a responsabilidade para você. Então, a primeira dica dessa noite, passe a ser o foco da atenção como um solucionador de problemas, ok? E eu quero deixar um exercício antes de eu passar para falar sobre merecimento. Quero deixar uma pequena atividade para você, que é o seguinte: eu quero que depois, no final da live, tire uns minutinhos, liste seus 3 maiores problemas. Escreva eles, os 3 maiores problemas que você tem hoje. Pode ser no seu casamento, no seu namoro, pode ser na sua saúde, pode ser no financeiro. E escreva abaixo desses 3 problemas 5 coisas que você pode fazer para aumentar o seu nível de poder pessoal nessa área. Porque é esse aumento de nível de poder pessoal que vai lhe dar a capacidade para resolver os problemas. Muitas vezes eu trabalho com equipes de vendas e as pessoas, elas têm uma crença de que elas não sabem vender porque elas nunca aprenderam a vender. Vender é uma arte. Vender não é necessariamente um talento. Lógico que existem os vendedores natos, aqueles talentosos, mas Napoleão Hill já dizia, se você não encontra o seu talento, venda. Porque com vendas você pode fazer fortuna e você pode aprender técnicas e você pode aprender, porque a gente vai falar sobre isso amanhã. Se você não tem uma paixão por vender, por se autopromover, você não vai ter sucesso na vida. Já se prepara a aula de amanhã. Aprender a se mais inteligente, o cara com maior poder pessoal. Mas se ninguém sabe disso, vê um outro tagarela que não é tão bom quanto você, mas ele vai se autopromover e a pessoa... Promoção, escreva na sua agenda amanhã às 21h05. Bom, o segundo ponto, quero partir agora para o segundo molde mental. E esse molde mental, ele é o seguinte, pense comigo. Quando você recebe um elogio, como você se sente? Você fica um pouco encabulado ou encabulada, você se encolhe um pouco, você olha para os lados para ver se realmente foi para você,
Ou você acolhe isso com alegria e agradece, diz muito obrigado por reconhecer? Qual é a sua postura diante do elogio? Quando você recebe um presente, aliás, eu recebi um presentão hoje de tarde, 2 livros gigantescos do meu amigo, um dos meus sócios, Bolívar, obrigado Bolívar, se estiver me assistindo, livros sobre o Pantanal Mato Grossense. Eu quero ir visitar o Pantanal, ele já me antecipou mandando esses livros para que eu e minha esposa estudasse, para a gente visitar as coisas mais bonitas. Como você se sente quando eu ofereço um livrinho desses, um livro poderoso? Você logo pensa, nossa, que maravilha, vou pegar, vou ler, ou você pensa o seguinte, deve ter algum gancho, deve ter alguma coisa aqui para ele oferecer um livro de graça. Aliás, leia esse livro antes de dormir hoje à noite. Você vai se apaixonar. Leia esse livro por 30 dias, todos os dias. Todas as noites, leia esse livro. Outro detalhe, não só leia esse livro, tem uma fórmula de 3 passos aqui dentro. Execute isso, vai mudar a sua vida. Estou disponibilizando no final da live. Então vamos para essa questão. Merecimento. Você realmente é uma pessoa que se sente digna ou não? Porque um dos grandes problemas que impede as pessoas de se dar bem na vida é porque elas não sabem receber. Você sabe receber? Você é uma pessoa que sabe receber com alegria? Você sabe receber ou você é uma daquelas pessoas que não sabe receber? Preste atenção, porque se você não sabe receber, você tem que mudar isso, porque isso vai travar o seu sucesso. E o que é não saber receber? Muitas pessoas não sabem dar, mas definitivamente muito mais não sabem receber. Por que as pessoas não sabem receber? Basicamente existem 2 razões. Uma é porque as pessoas não se acham dignas, elas não se acham boas o bastante, o suficiente para receber. Elas possuem uma baixa autoestima. Uma pessoa com a baixa autoestima, ela tem problema de merecimento. Primeiro, ela não se acha capaz. Segundo, ela não se acha digna. E isso é um problema sério. E de onde vem isso? Muito dessa baixa autoestima vem do fato da gente receber 20 nãos para cada sim. De receber 10, você é um idiota, você é um burro, para cada como você é inteligente, como você é extraordinário. Ao longo da vida, a gente recebe muita rejeição. E isso cria em nós esse sentimento idiota. É um sentimento bobo, idiota, mas com um impacto profundo. Um impacto profundo na nossa vida, principalmente no nosso sucesso. Existem pessoas, eu estou falando de dinheiro aqui, você não sabe receber dinheiro quando alguém quer lhe dar alguma coisa. Então, às vezes, o entregador de pizza vem aqui em casa entregar uma pizza, eu dou R$10, $10 para a pessoa, e ela fica assim meio assustada, como se isso fosse demais. É um sinal de que, como se eu estivesse enganado, como se ela não merecesse isso. Então, o primeiro fator dessa falta de sensação de dignidade, de ser bom o suficiente, vem disso. Vem de não se achar digno, de não se achar merecedor das coisas boas da vida. E antes de ir para o segundo ponto, é impressionante, quando eu não tinha muito dinheiro, primeiros tempos que eu morei nos Estados Unidos, lá em 1999, tem uma cidade chamada West New York, que fica em New Jersey, fica do outro lado do rio Hudson. E é uma cidade alta, e de lá você tem a melhor vista de Manhattan, daquela parte mais central de Manhattan. E eu ia correr todos os dias em West New York, porque eu queria curtir aquela cena.
aquele cenário maravilhoso. E eu olhava para aqueles prédios enormes que valiam bilhões. E eu pensava o seguinte: nossa, é tanto dinheiro que circula, é tanto dinheiro que flui. Como que não pode vir pelo menos 1 milhão, 2 milhões para mim? Eu desejava aquilo e eu estava aberto para receber isso. Eu estava me preparando e nas primeiras vezes, quando eu pensava isso, a mente vinha e me dizia: mas tu é um idiota. E aí eu fechava os olhos e ficava pensando: não, mas e se isso fosse possível? Porque toda vez que você tenta levantar a barra do seu merecimento, as experiências antigas, elas vêm e elas tentam te puxar de volta para onde você está, e é ali que você tem que ser persistente. E é assim que você aumenta o seu merecimento. Por isso que isso é uma coisa boba, que você pode solucionar com tremenda facilidade. E o segundo ponto é o fato da gente não ter ou não aceitar. Ele vem do fator punição. Porque existe uma coisa muito errada na nossa cultura, de que sempre que a gente comete um erro, a gente é punido por isso. Não foi assim na sua infância? Quando você era pequena, mesmo na escola, na igreja, na comunidade, entre os amiguinhos, entre a família, sempre que você cometia um erro, você era punido por isso. A gente sempre foi punido. E a gente chega na idade adulta com essa ideia boba de que se a gente errar, a gente vai ser punido por isso. Então a gente tenta ao máximo não errar. Pequena, aquela vida medíocre. Então, o primeiro fator, então, é porque você acha que você não é digno. E o segundo fator é o fator da punição, que você tem gravado na sua mente. Antes, você precisa errar, você precisa enfrentar os seus problemas, porque é no método de erro e tentativa que você chega à perfeição em alguns pontos. Você nunca vai chegar à perfeição, mas você decide o jogo. É para isso que a gente treina, é o erro e tentativa. E eu fico pensando, porque eu sou um pesquisador. O que você faz? Você pega um problema e você se debruça sobre esse problema para encontrar a solução. Todos os cientistas, todos os pesquisadores, eles agem assim. Os inventores também agem assim. Eu quero aquilo que você quer e que você erre até você encontrar o caminho do acerto. E é assim que a gente cresce na vida. Então, esses dois fatores, tanto o fator de que você não se acha digno e o fator da punição, é importante você entender que esses dois fatores são historinhas que você conta para você. Não foram os outros que lhe condicionaram a pensar assim. Foi você que pegou aquilo que os outros fizeram de você, as coisas que eles falaram, e você aceitou isso quando você era criança, e você nunca mais questionou isso. E hoje você vive
aquela aceitação do passado, como se você não pudesse mudar isso. Mas isso é uma historinha boba que você tem na sua cabeça. E se isso é uma história que você conta para você, é você que diz que você não é digno. É você que diz que você não pode errar. Que você que tem medo de errar. Então mude essa história. É só você começar a contar uma outra história para você. Que você tem que dar. Porque se você dá, aí você está fazendo uma coisa boa. Mas veja como isso ninguém para receber. Então, isso é um jogo de duas vias. Você tem que dar, sim, mas você também precisa receber. Porque como você se sente quando você dá? Geralmente a gente se sente bem, a gente se sente feliz, a gente espera coisas boas. E o universo obedece. Porque naquilo que tu coloca o foco da atenção do seu pensamento se torna o seu ponto de criação. Não é isso que nós aprendemos? Então, de novo, nós vimos dois tipos de mentalidade. A primeira mentalidade é aquela ideia de que você tem que se desviar dos problemas. Que ter problemas na vida não é legal. Que você é um desgraçado, uma desgraçada porque você tem problemas. E que seus problemas são maiores do que de todo mundo. Isso só significa que você ainda não desenvolveu o poder pessoal necessário para lidar com essas dificuldades. A segunda coisa, e aí você tem uma mentalidade de pobreza. Se você olhar para os problemas e dizer, venham para mim, eu resolvo eles, porque isso vai me tornar mais forte, esse é o pensamento de riqueza. O segundo pensamento é o seguinte: se você não está aberto a dar, se você não está a todo momento andando na rua e pensando, opa, hoje vai ser o melhor dia da minha vida, hoje eu estou aberto para receber grandes coisas, hoje eu estou aberto para o universo, se tem alguém que o universo está mandando alguma coisa e essa pessoa não quer receber, eu estou recebendo. Quando você não está aberto, e isso é gratidão. Isso é viver num estado de abundância. É viver o miraculoso. É você esperar milagres na sua vida. Isso é você criar a sua própria sorte. Já pensou nisso? Mas muitas vezes a gente acorda de manhã cedo, todo ranzinza, todo mal-humorado, e a gente começa a coletar coisas ruins durante o dia inteiro, e de noite a gente diz, graças a Deus, que esse dia passou. Então pense comigo, fortunas circulam por aí o dia inteiro. Fortunas circulam por aí o dia inteiro. E você tem que ser muito ruim em receber, para em algum momento alguma fortuna não te achar. Porque se você estiver aberto, ela vai te achar. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto
que eu quero discutir rapidamente com você, a terceira mentalidade, é a seguinte. Vamos ver se você tem uma mentalidade de riqueza ou uma mentalidade de pobreza. Se você está alinhado para subir o topo, os 5%, ou se você ainda vai continuar na base dos 95%. Quando se trata em termos de remuneração, quando se trata em termos de receber, de remuneração, você prefere ser remunerado pelo seu rendimento, pelos resultados que você produz, isto é, por uma comissão sobre os seus resultados, ou você prefere um salário fixo, uma remuneração fixa? Você prefere uma remuneração por horas gastas no trabalho? O que você prefere? Quando você procura um emprego ou uma oportunidade, você procura um concurso que lhe dá um emprego fixo, uma garantia de longo prazo, e você tem certeza que você todo mês vai receber aquele valor X, nem um centavo a mais, nem um centavo a menos, é aquilo ali, e aquilo ali é o que eu quero, porque isso é uma segurança que eu vou ter. Ou você olha para uma coisa que diz o seguinte: quanto que eu posso produzir ali? Como é que eu posso aumentar o meu rendimento nesse trabalho? Como eu posso ganhar mais? Então, em síntese, numa casca de nós, você prefere trabalhar por comissão, pelos resultados que você cria, ou você prefere salário fixo, pago por tempo, por hora despendida? A maioria das pessoas, elas buscam um salário fixo. Elas sonham com um emprego onde elas ganham um salário fixo e, de preferência, concursado, porque ninguém mais pode tirar elas daí. Bom, se você pensa assim, infelizmente, as suas chances de ganhar muito dinheiro são muito pequenas. Porque você vai ter que escalar lá em cima, o topo do topo, em algumas profissões, para ser bem remunerado. O resto você vai sofrer daquela doença, daquela moléstia sobre a qual eu falei ontem, que é status. E veja bem, toda a sociedade, ela nos treina a trabalhar, estudar muito, a trabalhar, tirar boas notas, arrumar um bom emprego. Para quê? Para conseguir um bom contra-cheque. E para chegar no horário, para cumprir aquelas determinações com um certo nível de excelência para garantir o seu emprego. Gente, isso está fadado ao desaparecimento. Por quê? Porque as empresas que fazem isso, elas não conseguem se manter mais. As empresas públicas estão todas quebradas, prefeituras, estatais, tudo quebrado por causa desses empregos remunerados, vitalícios. Isso não vai existir mais num futuro muito próximo. Mas, mesmo que você ainda consiga isso, você já infringe a primeira lei da riqueza, que é nunca estabelecer um teto para os seus ganhos. Às vezes fico olhando para as pessoas que preferem um salário garantido. Elas entram naquele sistema de trabalhar por um salário mínimo. Me dá vontade de chorar, porque ninguém é digno. Acho que não existe ser humano que não seja capaz de ganhar mais de um salário mínimo. Mas por que a pessoa se agarra a um emprego de ganhar 1, 2 ou 3 salários mínimos? Por causa da segurança. Só que quando você faz a escolha baseada na segurança, você faz a escolha baseada no medo. Medo do quê? Medo de que você não seja capaz de produzir mais do que um salário mínimo por mês. Vá vender alguma coisa.
Se você vender, tem empresas que oferecem 50%, você pode vender sutiã, você pode vender lingerie, você pode vender cueca, você pode vender camiseta, você pode vender qualquer coisa, você pode vender cosméticos, perfumes, venda qualquer coisa. Porque se você conseguir vender, e tem empresas que pagam 40%, 50%, 60%, 70% sobre o lucro. Se você conseguir vender 4 mil, isso é 1.000 por semana, isso é R$200 durante 5 dias por semana. Como é que você não consegue vender R$200, 100 de manhã, 100 de tarde, com um pouco de treino? E se você ganhar 50%, você tem 2 mil, mas você é dono do seu negócio. E você pode criar escala, você pode aumentar isso. Então, saia dessa armadilha, dessa arapuca da segurança. Porque a segurança, ela te mata. A segurança, ela te atrofia. E quanto mais tempo você passar em busca da segurança... Eu tenho um aluno hoje que ele escreveu que ele não tinha condições de comprar a minha mentoria, mas ele sentiu que era o momento. E ele juntou todo o dinheiro e comprou a mentoria. E chega um momento que ele tinha dificuldade de comprar comida para ele e para a esposa dele. Porque ele está investindo na construção do poder pessoal. E aí eu senti brio nessa história. Eu não senti pena dele, eu não senti compaixão. Eu senti brio, porque eu passei por isso. Todas as pessoas que conseguiram construir resultados extraordinários passaram por isso. Não tenha pena de você. Não tenha pena de você. Então, o que eu estou querendo dizer? Toda vez que você troca tempo por dinheiro, você está fazendo um mau negócio. E eu, às vezes, fico pasmo quando vejo pessoas dizendo para outra pessoa: oh, você tem um bom trabalho. Por quê? Porque você não faz nada, você passa o dia sentado aí e ganha 2 salários mínimos. Que pensamento de pobreza! Sai dali! Se você não está fazendo nada e está ganhando 2 salários mínimos para não fazer nada, mas você está vendendo as suas horas por esse valor, você está se prostituindo. E você nunca vai chegar a ser dos 5%. Você nunca vai desenvolver um pensamento de riqueza. Ah, mas é tão difícil gerenciar vendas. Não, vendas é fácil. Sabe o que é difícil? É gerenciar a tua disciplina, o teu comprometimento, a tua força de vontade. É difícil gerenciar a tua preguiça. É isso que é difícil. Então você tem que sair dessa zona de conforto, dessa situação, e chamar a responsabilidade para você e ir para cima. Ir para cima. Porque isso vai desenvolver o poder pessoal. Lembra, sucesso sempre vai ser igual ao seu nível de poder pessoal. Então essa é a segunda lição. Às vezes eu ouço as pessoas também dizerem: ah, o meu patrão, ele não está pagando o que ele deveria de me pagar. Não é justo o que eu recebo. Eu pergunto, não é justo sob o ponto de vista de quem? Teu ou do patrão? Porque certamente o patrão, o ponto de vista do patrão, ele de repente até está te pagando demais. E se você acha que o patrão não está sendo justo pagando o que ele está te pagando, faz uma proposta para ele para trabalhar por comissão, pela produção. Porque aí você vai receber exatamente aquilo que você merece. Mas aí as pessoas não querem. Ah, não, aí eu prefiro ficar. Segurança sempre vai te atrofiar. Porque a segurança, na verdade, é falsa segurança, é uma armadilha. É uma armadilha porque a segurança, na verdade, é o medo disfarçado. E medo do quê? Medo do mundo? Medo das outras? Não, medo de que você não é capaz. Medo de que você não é digno. E se você não sair dessa ratoeira, se você não sair dessa armadilha, você nunca vai conseguir provar para você que você merece mais. E quanto mais tempo você ficar aí atrofiado, mais prejuízo você vai causar para você mesmo. Então,
a atividade nesse ponto aqui é a seguinte: eu quero que você comece a buscar alternativas que lhe pagam pelo seu rendimento. Tá me entendendo? Porque aí você vai fazer o seu próprio salário. Quando você receber por comissão por aquilo que produziu, seja como um terceirizado, um prestador de serviço, seja como um vendedor de produtos, sei lá que parceria você vai fazer, que maneira você vai encontrar, mas comece a olhar para negócios, e pode ser renda extra, negócios onde você ganha por produção, porque ali tu vai medir o teu nível de poder pessoal, ali tu vai saber o quanto você é capaz de produzir em vias de fatos. Pessoal, livro, como você faz, e por favor, isso é para o teu bem, leia esse livro ainda hoje. Aí você já pode dizer que você leu um livro no mês de julho. É um livro. Esse livro tem uma história maravilhosa, é um judeu refugiado da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Ele tem escritório, 2 andares de escritório no Rockefeller Center. Foi na casa dele que eu peguei esse exemplar. E essa pessoa é multibilionária e ela distribui esse livrinho porque ela diz que quando ela chegou da Alemanha para os Estados Unidos, refugiado, sem conhecer ninguém, sem sequer falar inglês, alguém deu esse livrinho em forma de panfleto para ele numa esquina em Nova York. E ele começou, com o inglês ruim dele, a entender esse livrinho, e ele usou essa fórmula para se tornar um dos maiores comercializadores de diamantes do mundo. Ele é dono do 4º maior diamante do mundo, diamante uma pedra só. Então, o que acontece? Esse livrinho eu estou dando de graça para você. O que você precisa fazer? É só ir lá no link na minha bio, lá no meu Instagram, aqui em cima, abaixo dessa live mesmo, quando você fechar a live ali, clica no link, vai lá e baixe esse livro. Ou você pode também comprar ele na livraria, está à venda pela Faro Editorial, tá? Um livrinho pequenininho. O nome dele em português é Isso Funciona. É uma fórmula simples e você lê essa fórmula com todas as instruções, você aplica ela na vida e você tem uma fórmula de tremendo sucesso. Então, faça isso, vá lá, não deixe de compartilhar. A frase do dia é secreta, você tem que ir lá no feed. E eu estou vendo aqui que nós temos 1.100, 1.200 pessoas na live e só 200, 160, 170 pessoas vão lá comentar. O que isso significa? Isso significa que você tem que trabalhar o seu merecimento, porque você não é grato pelo que você recebe. Estou brincando com você. E também o resumão está lá no meu Stories. Muito obrigado, a gente se vê amanhã às 21h05. Um abraço e obrigado por ter estado comigo.